Alberto, muito bem-vindo ao Jornal da Fórum. Oi, Miguel, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, viu? Eu que agradeço. Muito bom estar aqui contigo aqui. Alberto, eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro, mas vamos falar também sobre eleições presidenciais. É um livro que é muito interessante para quem acompanha política no Brasil. Ele fala sobre fatos recentes, faz uma análise das eleições, as últimas eleições presidenciais, faz uma análise da conjuntura geral de como se dá a polarização no Brasil, faz uma análise também sobre o que eu chamo da ilusão militante, né? Essa ilusão do militante, que eu acho muito interessante essa sua tese, Alberto. Eu também tenho pensado assim, as pessoas ficam atribuindo a vitória do Bolsonaro a fake news, a madeira de piroca, né? Uma coisa que eu tenho percebido, Alberto, quero ouvir a sua opinião, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar, né? Elas querem acreditar, elas querem tirar um presidente, então qualquer informação que elas acham que é válida para prejudicar aquele candidato, né, que elas querem tirar, elas vão espalhar. Então, por isso que eu acho que o Lula agora está mais protegido. A melhor forma de proteger uma candidatura é a popularidade, é uma alta popularidade, né? Por exemplo, sai uma pesquisa agora saiu várias pesquisas, né? A Datafolha, por exemplo, mostra que o Lula tem um bom percentual entre evangélicos, né? O Bolsonaro ganha, só que o Lula tem mais de 30%, né? Então isso aí é um potencial, é um núcleo importante para combater fake news dentro do movimento evangélico, porque se tiver um grupo de evangélicos bolsonaristas e começar a espalhar mentiras sobre o Lula, né, aí você vai ter a evangélica lulista que vai rebater, isso não é verdade, né? Então, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro e o que te levou a escrever esse livro aí. Miguel, de novo, obrigado aí pelo convite, né? Sempre bom conversar contigo. Tá aqui o livro, né? Nem sei, aparece A Mão e a Luva, o que elege um presidente. A Mão e a Luva é um título, né, que a gente tomou emprestado, a gente explica aqui no livro, de um dos primeiros romances de Machado de Assis, né, que tem a Guiomar é personagem principal, e ela tem 3 pretendentes, né? E esses 3 pretendentes, ela escolhe um deles, né? Então, o livro coloca como personagem principal a luva, né? Lá no final, Machado de Assis fala, não, ele se encaixou, ambos se encaixaram como a mão e a luva, né? Então, você tem a luva, nesse caso, é quem escolhe a mão, né? Você tem várias mãos, né? A gente faz esse tipo de analogia, né? Você tem várias mãos, que é cada candidato, né, que procura, né, se encaixar nessa luva. E que luva é essa? Essa luva é a opinião pública. A opinião pública é a luva, né? E só tem uma mão, né, que vai se encaixar na luva daquele ano eleitoral, daquele biênio eleitoral que seja, né? O livro fala muito das condições da luva prontas desde o ano que antecede a eleição, né? E aí é interessante, né, que você colocou aí uma frase que eu gostei muito, Miguel, que é a ideia, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Não, tudo bem, né? É assim que não estou questionando isso, mas o papel de quem faz ciência não é esse, né? O papel de quem faz ciência não é ter uma pré-crença, né? Na verdade, o seguinte, é ter algumas hipóteses e testá-las empiricamente. Então, a gente pode até começar o trabalho acreditando que uma determinada hipótese vai ser confirmada e terminar o trabalho chegando a uma conclusão oposta, uma conclusão diferente. A gente tem que estar aberto a mudar a nossa visão, né? É diferente, né, quando você vai, né, discutir com alguém que já tem essa visão predeterminada e acredita, e etc. Você não consegue, isso a minha experiência mostra isso, a sua certamente mostra a mesma coisa, você não consegue persuadir a pessoa, né, por meio de argumentos racionais. Ela vai ter que, aos poucos, chegando à conclusão por si própria, né, de que ela estava errada com relação a afirmações factuais.
Eu não estou falando de afirmações de valores, afirmações factuais. Você menciona aí a coisa das fake news. Então, no capítulo que trata da eleição de 2018, né, foi muito claro, né? Eu realizei várias pesquisas naquele ano, mas em uma delas, especificamente, em março, eu coloquei uma cartela de intenção de votos para primeiro turno, pesquisa que eu coordenei, né, na qual eu informo aos respondentes, pesquisa que não foi publicada, não foi registrada. Eu gosto de fazer, não que eu não faça pesquisa registrada e publicada, mas eu prefiro fazer pesquisas para consumo interno, né? Então, o que eu coloquei? Isso está no site do meu blog, né? Está lá tudo referenciado no livro, quem quiser achar, estão todos os dados lá. Nessa cartela de intenção de votos, essa pesquisa que eu coordenei, a gente dava a informação que iria aparecer no final do ano, na véspera da eleição. Então, nós demos que informação sobre Bolsonaro? Bolsonaro, que nunca foi candidato a presidente. Era isso. Em quem que você vai votar? Bolsonaro, que nunca foi candidato a presidente, Jacques Wagner, né, do PT, com apoio de Lula, né, Luciano Huck, que é apresentador de programa de TV na Globo, Marina, que já foi candidata a presidente 2 vezes. O Ciro até não estava nessa simulação, porque não estava claro se ele ia ser candidato ou não. Tá? E nessa simulação de votos, em março de 2018, isso está no livro, é um fato, Bolsonaro lidera, com 27% das intenções de voto. Tá? Em votos válidos seria mais do que isso. Né? Então, o que nós vamos raciocinar sobre isso, né? Se Bolsonaro, nas outras pesquisas que não davam essa informação, que só perguntavam a intenção de voto dando o nome do candidato, Bolsonaro não estava liderando, estava em terceiro, quarto, sei lá. Né? Mas por que essa informação era relevante? Porque essa informação sinalizava para o eleitor que ele não pertencia ao sistema político dos candidatos. A Jacques Wagner, do PT, com apoio do Lula, pertence ao sistema político. Alckmin, que foi governador de São Paulo, do PSDB, pertence ao sistema político. Huck não. Huck é apresentador de TV da Globo, mas Huck estava abaixo de Bolsonaro. Quando você soma os votos de Huck e Bolsonaro, isso está no livro, né, dá o que Bolsonaro teve no primeiro turno, que eram os 2 candidatos de fora do sistema ao eleitor. Isso já acontecia em março, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Para o bom entendedor, meia palavra abaixo. Se isso acontecia em março, né, e isso acabou acontecendo no dia da eleição, não foram as fake news que influenciaram. Os eleitores iriam decidir por Bolsonaro com ou sem fake news. Os eleitores iriam decidir por Bolsonaro com ou sem apoio do Edir Macedo, com ou sem facadas. E haveria uma outra razão. Né? Haveria uma outra razão. Ele ia aparecer dando entrevista, dizendo que ele nunca foi ministro, nunca pertenceu a nenhum dos governos. Inclusive, né, nós chamamos a atenção no livro que o Bolsonaro teve um crescimento, que ele duplicou a intenção de voto dele entre dezembro de 2016 e abril de 2017. Ele saiu de 8% para 15%. De 8 para 16 seria duplicar literalmente, mas de 8 para 15, arredondando, é duplicar. Por que aconteceu isso naquela época? Não tinha fake news, não tinha nada. Nós fizemos o levantamento das aparições de Bolsonaro em programas de grande audiência. Ele apareceu em vários. Ele foi aquele evento que ele foi na Hebraica, no Rio, e falou que se pesava negro em arrobas, falou as coisas mais absurdas sobre os judeus, né? Ele deu entrevista na Folha de São Paulo, ele foi no programa do Ratinho, né? Tudo naquele período. Em março, na verdade, ele fez tudo isso em março de 2017, e ele cresceu nas intenções de voto. Né? E ninguém chama atenção. Ali não tinha fake news, ali não tinha facada, ali não tinha apoio de Edir Macedo. Né? Era um candidato antissistema, falando aquelas coisas, digamos assim, absurdas, estapafúrdias, mas chamam a atenção. Uma estratégia de comunicação que fez com que, naquele período, ele duplicasse a intenção de voto. Uma coisa que eu achei interessante no seu livro também, Alberto, um argumento que você usa lá é que o eleitor ele tem uma mentalidade, uma cultura política muito simples, mas não é simplória, né? Não é porque ele é ignorante, nada disso, é muito simples. Se você tem uma crise econômica,
né? Ou se você tem uma instabilidade política, ele não fica raciocinando de quem é o culpado da instabilidade política, quem é o culpado. O governo é o culpado, é o presidente é o culpado, né? Não fica fazendo lucubrações, não, foi o golpe. E não, culpado, por isso que se explica, na realidade, a baixa aprovação da Dilma. E outra coisa também que você fala no livro, que eu achei muito interessante, que eu queria só a sua opinião também sobre isso, para se desenvolver, que é essa questão do argumento racional, o argumento emocional, né, que às vezes eu vejo alguns candidatos, o próprio Ciro, eu vejo tentar desmerecer o lado emocional da opinião, como se houvesse o lado racional fosse realmente muito superior, né? E eu entendo, Roberto, que a inteligência, né, tanto de um candidato quanto do eleitor, é uma coisa completa, né? O eleitor, ele escolhe quando ele usa o seu instinto, a sua emoção. Isso é importante, isso é tão importante quanto o racional, porque o racional também ilude. Nem sempre as decisões racionais são as melhores, né? Muita coisa horrível já se fez em nome da razão, né? Às vezes você usar um pouco o sentimento também é válido, né? Então, para essa eleição agora 2022, que você acha, para onde o eleitor está indo? Quais são os principais sentimentos que estão guiando o eleitor nessa eleição de 2022? O Miguel do Rosário, o que acontece é o seguinte, né? A psicologia, né? Psicologia cognitiva, né? A própria psicologia moral, os psicólogos especialistas, eles, sei lá, vêm demonstrando e chegaram a um consenso de que primeiro nós decidimos, depois nós justificamos a decisão, né? Que a razão, na verdade, a racionalidade, a razão, ela não passa de uma espécie de assessora de imprensa de nossas emoções. O que nos leva a decidir são as emoções. Só que nós vivemos em sociedade, nós estamos aqui, nós dois, conversando. Tem outras pessoas mandando comentários, estão conversando conosco. Nós vivemos em sociedade, o ser humano é um ser comunicativo. Então, ele precisa justificar, ele precisa dar razão para justificar o que ele faz. A comunicação é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, nós decidimos e depois justificamos. É sempre assim, nós trocamos a decisão e depois trocamos a justificativa. Tá? Que decisão, que emoção levou alguém, né, a rejeitar o PT e depois a aceitar o PT? Né? Em algum momento, houve um grande aumento da rejeição ao PT. Né? Então, emoções estiveram envolvidas ali. A emoção de perder o emprego. A pessoa está lá dentro do governo Dilma, 2015, perde o emprego. Diz, poxa, cara, eu estou irritado com o PT, estou irritado com a Dilma. Né? Lula nos indicou ela anos atrás, dizendo que ia aumentar a capacidade de consumo, tanto que aumentou no governo, e agora está acontecendo isso. Fui traído. É uma emoção. É uma emoção. Você passa sei lá, sentir ali momentaneamente um ódio àquela situação. E aí depois se justifica racionalmente. Ah, não, por que eu deixei de apoiar o PT? Ah, porque eles fizeram uma cartilha, né? Mas, na verdade, não foi isso. A cartilha lá, kit gay, fake news, não importa. Mas, na verdade, não foi isso. O motivo de passar a rejeitar o PT foi o motivo emocional de um choque na vida, um choque negativo na vida, da perda da capacidade de consumo, perda do emprego. Aí você vai, né, Bolsonaro. Que emoção levou essa mesma figura a votar em Bolsonaro? O ódio ao sistema político. O sistema político está falido, um ódio. O Brasil está em crise moral. Eu odeio todo mundo. Né? Então eu vou expressar meu ódio votando nesse cara aí. Ah, ele foi deputado? Foi, mas ele nunca foi ministro. Nunca foi realmente importante, um político importante. Então vai mudar a vida, ele vai melhorar. Ele está dizendo aí que se diminuir a corrupção, a gente, né, se diminuir a corrupção, vai sobrar dinheiro para tudo, e é verdade isso. Aí a pessoa arruma uma justificativa racional. Aí ela entra no governo Bolsonaro com expectativa de que a vida dela vai melhorar. Aí não melhora, diz, fui traído por Bolsonaro, vem outra emoção. Né? Aí a pessoa diz, bom, fui traído por Bolsonaro, quem é que... Ah, sabe uma coisa, vou votar no PT de novo. O PT perdeu, vou dar uma chance de volta. Mas aí vai arrumando justificativas racionais, porque nós vamos
para as nossas atividades sociais, rodas de conversa, eventos com parentes, amigos, enfim, em todos os lugares que nós frequentamos e conversamos com as pessoas perguntam em quem que você vai votar, a pessoa vai lá e responde, por que você vai votar? E você tem uma justificativa racional. Mas a justificativa racional pode ser qualquer uma, não importa, a decisão está tomada. Tá? Eu sempre menciono alguém que tem uma justificativa racional para votar em um candidato, uma justificativa mentirosa, uma fake news. Se essa pessoa tiver de boa vontade, você vai lá e prova para ela que aquilo é fake news, ela vai dizer, não, você provou para mim que é fake news. Ela vai arrumar outra justificativa. É isso mesmo, Alberto, que eu tenho lido, que você usa a fake news, né, porque você tem uma teoria da informação que fala que a informação ela vale de acordo com como ele interessa a você. Se ele interessa, por exemplo, se você quer muito derrotar o PT, né, qualquer informação que chega que você acha que é útil para derrotar o PT, você vai usar e espalhar. Essa é uma lógica importante. Guilherme, coloca um gráfico aí de um dado publicado ontem pelo IBGE sobre renda. Olha isso aqui, Alberto, para a gente conversar um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil hoje, né? O IBGE ontem publicou... Guilherme, ficou um coisinha na frente, eu acho, não sei. Isso aqui é o rendimento médio. Não, coloca aí, pode colocar. Eu falo aqui. Rendimento médio mensal real de todos os trabalhos. E você vê que teve uma queda importante aí nos últimos anos do rendimento médio. Então, você olha isso aí, Alberto, apesar do desemprego estar melhorando um pouco, né? Ainda é muito alto o desemprego, mas melhorou um pouco. A renda está caindo muito, né? Então, outra coisa que você fala no seu livro, como a economia sempre é um dado fundamental. Pode tirar, Guilherme. Sempre é um dado fundamental. Por mais que às vezes não pareça, né? Por mais que às vezes a pessoa se justifique apelando para outros fatores, né? Você vê, por exemplo, o Lula andou dando várias declarações que muitas pessoas qualificaram como desastrosas, né? O próprio Ciro Gomes falou, não, tá vendo? O Lula tá falando muita besteira, agora vai comer, o Bolsonaro vai crescer, o Lula vai cair. Não aconteceu nada disso. Pelo contrário, as pesquisas que saíram depois, o Lula crescendo vertiginosamente. Saiu um Datafolha dias atrás, o Lula cresceu 5 pontos na pesquisa estimulada. Ninguém esperava que fosse crescer tanto, né, porque ele já estava muito, muito na frente, cresceu 5 pontos no estimulado, cresceu 8 pontos na espontânea. Ninguém também imaginava que ele fosse capaz de crescer tanto na espontânea, né? E o Ciro, depois de falar tanto que ele que sabia, né, ele caiu, né? Está aí estacionado. E uma coisa que eu queria entender também, para a gente falar desses outros candidatos, Lula, Bolsonaro, Ciro, que o Ciro fala muito sobre tem que mudar a governança política, mudar o modelo econômico. Eu não entendo muito bem, porque onde ele quer... Você que é cientista político, talvez você entenda mais que eu. O que é governança política? O que ele quer dizer que tem que mudar a governança política, que eu até agora não consegui entender? Olha, do ponto de vista eleitoral, o Miguel do Rosário, o eleitor não está vendo isso, entendeu? O livro deixa isso muito claro, quer dizer, você chegou a mencionar isso na sua primeira ou segunda intervenção, né? O que acontece é que os políticos fazem a campanha eleitoral dizendo eu vou melhorar a sua vida. Eles dizem isso, senão você não vai votar nele. Não adianta ele dizer assim, não, eu vou chegar lá na presidência, mas governar o Brasil é muito difícil, né? Eu tenho que fazer consenso, então nem tudo que eu vou querer fazer eu vou conseguir, porque essa é a realidade, eu estou falando que é a realidade. Mas o político não pode dizer isso na campanha, ele tem que gerar esperança. Então ele vai dizer o seguinte, vote em mim, porque eu chegando lá vou melhorar a sua vida. Tá? Ele não vai dizer os obstáculos que ele vai ter que enfrentar para fazer isso. E isso, né, quando o político faz isso, ele está educando a população a vê-lo dessa maneira, né? Se a coisa melhorar, ele foi o responsável. Se piorar, também ele é o responsável. Isso serve para o bem e para o mal. Então, a vida das pessoas melhorou durante o governo Lula, eu menciono isso no livro.
E aí os críticos de Lula dizem, não, mas melhorou por causa do ciclo de commodities. O eleitor não quer saber o motivo, se foi por causa do ciclo de commodities ou não. Melhorou. Ele era o presidente, ele foi o responsável. Acabou. A vida das pessoas piorou durante o governo Dilma. Aí os defensores de Dilma dizem, isso tudo está no livro, tá? Com dados, etc. Não foi por causa da Dilma, foi por causa do Eduardo Cunha, pauta-bomba. O eleitor não quer saber. O eleitor sabe que ela disse que a vida ia melhorar. Piorou, a culpa é dela. Né? É sempre assim. Não adianta o Bolsonaro agora dizer não, a inflação está alta por causa da guerra na Ucrânia. Todos os países estão tendo inflação alta. Não interessa. Você disse que ia melhorar a nossa vida. Né? Então, a inflação está alta, a culpa é sua. Acabou de sair uma pesquisa mostrando que a maioria pensa assim. Então, eu chamo a atenção disso no livro. O livro atribui responsabilidade, né? O livro mostra que o eleitor atribui a responsabilidade do seu bem-estar econômico, da sua capacidade de consumo, ao presidente da República, a pessoa que ocupa a presidência da República. Né? De novo, para o bem e para o mal. Se a vida dela melhorou, não tem nada a ver com o fator externo, tem a ver com a gestão daquele presidente da República. Se piorou, não tem nada a ver com o fator externo, tem a ver com a gestão daquele presidente da República. Né? E ela premia ou pune quem está no governo em função desta avaliação. Tá? Então, é assim que acontece. Não adianta você ficar falando coisas detalhadas, como o Ciro fala, sofisticadas. Não se trata disso. O papel do candidato é gerar esperança no eleitor, né? É fazer discursos, né? Trazer propostas, fazer afirmações, se comportar em público, de tal maneira a gerar esperança para o eleitor de que a vida dele irá melhorar. Né? É basicamente isso. E ele vota em função disso. Tá? Uma coisa também que eu queria perguntar sobre essa coisa da proposta. Né? O que você acha disso? Porque, por exemplo, hoje em dia, o próprio Ciro tem dado muita entrevista, falando em planos quinquenais, propostas. E uma coisa que eu acho muito interessante existir projeto, existir proposta, Carlos, mas eu acho que a história é muito dinâmica, né? Existem muitas variáveis. Eu acho também que é um pouco evidente que você não vai saber que circunstâncias você vai encontrar quando for governar. Então, é meio falacioso você prometer um plano de governo sem você saber exatamente, por exemplo, com quem você vai governar, qual é a correlação de forças. Então, por isso que eu acho que, em geral, candidatos a presidente da República, eles definem diretrizes, né? Diretrizes, apontam caminhos, mas essa coisa do projeto fica parecendo uma coisa meio caricatural, né? Eu vou ser presidente, vou vender celular em 36 vezes, né? Como o candidato falou aí. Acho meio caricatural. Eu queria saber essa opinião. Você acha qual o valor de um projeto e como teria que ser um projeto de uma candidatura presidencial? Olha, é isso, quer dizer, o eleitor tá vendo a linha geral, entendeu, o Miguel do Rosário? O eleitor tá vendo a linha geral, ele não vai ficar vendo detalhe. Eu fico pensando, as pessoas dizem, não, tem que escrever um programa de governo. Nenhum candidato com chance de ganhar em nenhum país do mundo escreve programa de governo. Não tem. Cadê? Alguém consegue dizer qual é o programa de governo de Macron? Né? Macron não tinha programa de governo, não tem. Né? Porque é um texto lá, aquilo só serve para criar confusão. A mídia vai lá, lê cada frase, vai ver se a vírgula a pontuação foi colocada no lugar certo ou não, se tem erro gramatical, e aí aquilo vira assunto da mídia no dia seguinte. O eleitor não está preocupado com isso. Né? Em nenhum momento está preocupado com isso. Então, basicamente, né, quando você entra em detalhe, não tem um plano, quando chega lá, vou executar o plano. Né? Aquilo não seduz ninguém. Não seduz ninguém. O eleitor quer saber o seguinte: esse cara tem força política, tem um partido político, ele está dizendo que vai melhorar a nossa vida. Eu não quero saber o que ele vai fazer para melhorar a nossa vida. Se vai ter autonomia do Banco Central, se não vai, se vai ter reforma da Previdência, se não vai, se vai ter congelamento de salário, se não vai. Ele não quer saber como a pessoa vai fazer para melhorar a vida, né? O que ele está prometendo. Ele quer saber o seguinte: esse cara tem condições de fazer o que ele está prometendo? Ter condições significa ele tem poder político, ele tem estrutura política, ele tem aliados
que permitam que ele execute o que ele está fazendo. Ele tem gente no partido que já fez coisas assim, em prefeituras, governos estaduais, enfim, em alguma outra ocasião. É isso que o eleitor se pergunta. Né? Não é detalhe se o plano é tecnicamente inteligente ou não, está bem feito. Exato. Tá bem. Isso não interessa. Exato. Agora você não acha que isso, na verdade, isso é o plano, né? Isso é a diretriz. Não adianta eu falar que eu vou governar se eu não passo para o eleitor a confiança, o sentimento de que o plano não é só uma fórmula para você fazer isso, aquilo, mas como você vai implementar. O plano também é esse. O projeto, o que é um projeto político? Qual a diferença de um projeto político para uma monografia acadêmica? Né? Mas olha só, Miguel do Rosário, mesmo isso que você falou, como você vai implementar, também isso não interessa para o eleitor, ele não quer saber detalhes disso. Ele quer saber o seguinte, tem condição de... Não é nem como, é assim, tem condição de implementar? Ele tem força política para isso? Acabou. Como? Porque quando você fala o que vem na minha cabeça, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas assim, o que vem na minha cabeça? Vem o seguinte, ele quer saber o detalhe do como. Qual vai ser a política monetária, qual vai ser a política fiscal. Não, o eleitor não quer saber quando é que vai mandar um projeto de lei para ser aprovado no parlamento, quando não vai, bababá. Ele não quer saber nada disso. Né? Ele está dizendo, eu confio nele, ele tem um histórico de que já fez isso, ele tem um partido político grande, vai ter votos para aprovar o que ele precisa aprovar, né? Então é isso que eu quero saber. E ele está dizendo que vai melhorar a minha vida, eu vou consumir mais, minha vida piorou, vai ter emprego, eu quero ter emprego. Né? Agora, como ele vai gerar o emprego, que tipo de emprego? Tudo bem, você pode falar isso em geral, os candidatos falam isso durante a campanha, mas é porque tem um tempo de campanha, tem que ocupar o tempo. Mas não significa que, ocupando o tempo com isso, ele consiga ter mais votos. Tá? É importante, né? Mas não necessariamente isso traz mais votos. Então, mas é isso mesmo que eu tô colocando. O como na realidade, um instinto do eleitor de que aquele candidato tem capacidade política para implementar um projeto. Ele não sabe como, mas ele intui, né? Eu acho que alguns candidatos, né? O Ciro, para mim, é o exemplo mais emblemático disso. É um caso que eu estudo, né? O caso do Ciro, acompanho muito, né? Porque me parece o representante de uma visão aristocrática da democracia. Miguel do Rosário, me permita a interrupção. Você já foi um apoiador de Ciro e você deixou de apoiá-lo, não é isso? Sim, por isso que eu me sinto uma espécie de especialista em Ciro, porque eu entendi entendi as suas qualidades, depois entendi os seus problemas, né? E hoje eu vejo que o Ciro ele representa, né, para mim, uma visão aristocrática da democracia, né? Uma visão que você se repete há muito tempo, e sempre é um erro de achar que as pessoas têm que o eleitor, né? Ele tem que entender o que é melhor pela razão e despreza a democracia, né? Que a democracia ela pressupõe uma escolha muitas vezes instintiva do eleitor. Agora, esse instinto do eleitor, né, que muitas vezes é desvalorizado como menor, como não é a razão, não é uma coisa intelectual, né? Mas, ao mesmo tempo, o instinto é importante. Né? O instinto ele representa uma inteligência muito antiga. O que você está dizendo, assim, eu até utilizaria, viu, Miguel, eu sei que você está querendo dizer isso, a intuição, né? O instinto é a intuição. A intuição. Você tem uma intuição, né? Que é um raciocínio rápido, tem um livro, né? Rápido e devagar, duas maneiras de pensar. A intuição é um negócio. A gente está o tempo inteiro utilizando nossa intuição, o dia inteiro, em todos os momentos. Eu, aqui nesse diálogo com você, estou usando minha intuição, você está usando sua intuição, é o tempo inteiro. Né? Porque a gente não tem tempo para ficar pensando o que é melhor, fazer isso ou aquilo. Deixa eu raciocinar e botar numa balança os prós e contras, botar num papelzinho, anotar de um lado. A gente não faz isso, é tudo muito automático. Né? E aí entra a intuição, tá? É isso que você tá falando, né? Exato, como a intuição como uma das grandes virtudes, aliás, a maior virtude da inteligência humana, a intuição como, na realidade, uma coisa superior à razão. É isso que é uma coisa que eu penso, porque a intuição, por isso que eu acho que é um erro
do Ciro, que representa essa coisa aristocrática, porque quando você pensa assim, é evidente que você vai desvalorizar o voto do analfabeto, o voto da pessoa mais simples, porque aquela pessoa não lê o livro dele, aquela pessoa não sabe o que é um projeto de reindustrialização, não lê os autores keynesianos sobre a importância da indústria, mas aquele eleitor, ele não é menor que o outro, por causa que a intuição dele, muitas vezes, tem uma qualidade superior do que um eleitor universitário que sabe isso, por causa que a mente dele, as variáveis são muito grandes, as variáveis para você escolher um bom candidato, né? Entre elas, por exemplo, que a gente está se referindo aqui, né? Um eleitor ele vai votar num candidato extremista ou que não tem chance nenhuma, porque ele vai ficar vendo só um aspecto, enquanto o eleitor, às vezes popular, simples, ele vai ter uma visão mais geral, né? Então, isso que eu acho que é um problema de alguns candidatos. O Ciro acabou representando para mim uma coisa muito emblemática disso, essa visão aristocrática, preconceituosa, às vezes, contra o eleitor popular, que não escolhe o Ciro, porque o Ciro não se comunica, não se comunica. Inclusive, a comunicação não é só verbal, né? É uma comunicação dos grandes gestos, né? Por exemplo, a coisa de ir para Paris no segundo turno, né? Aquilo, eu voltei para votar no Haddad. Isso não interessa, é o símbolo. Você não acha, Alberto? Não, exatamente, né? O símbolo é isso, né? Foi para Paris, é um símbolo péssimo, péssimo. Eu acho que se Ciro tivesse feito campanha, o resultado teria sido o mesmo. Não é isso que está em jogo. A questão não é essa. A questão é o seguinte: olha, tem um sujeito aqui que vai contra tudo que a gente acredita, né? Você vai ficar aqui arregaçando a manga para tentar, né? Quando você, isso é uma coisa que o mundo político sabe muito, né? Quando você tem uma certa visão, tem uma certa noção que você não vai conseguir resolver aquele problema, você mostra empenho, pelo menos, né? Você mostra empenho na resolução do problema, né? Sei lá, violência no Rio de Janeiro, né? Eu me lembro quando o Garotinho foi governador, né? Ele sabia que não vai diminuir a violência, não ia resolver o problema da violência. Aí o que ele dizia? Eu tenho 7 filhos. Você acha que alguém que tem 7 filhos não está preocupado em resolver o problema da violência? Ele mostra empenho, ele mostra que ele está interessado em resolver. E aí o eleitor valoriza isto, né? Se Ciro, na campanha passada, tivesse mostrado empenho em impedir a vitória de Bolsonaro, o eleitor de esquerda teria valorizado isso. Eu, assim, né? O Ciro nunca declarou, inclusive depois que voltou para Paris, ele nunca declarou de forma categórica que ele votou em Haddad. Tá? Nunca ele fez isso, né? Não tenho, né, certeza, né, de que ele tenha votado em Haddad. Ele pode sim ter votado em Bolsonaro, né? Justamente pensando, põe Bolsonaro aí, né, porque é minha chance de mais na frente ganhar. Ele pode ter feito isso. Tá? Está sem som. Desculpe. A Mônica fez uma pergunta aqui. Miguel, você achava como o Ciro ou você percebeu isso e se decepcionou? Eu não entendi muito bem a pergunta, Mônica. Depois, se você formular de outra maneira, eu posso responder. Tem uma pergunta também para o Alberto, que é se você acha que a mídia influencia a campanha eleitoral. Você acha, Alberto? Não, influencia. Quando a pessoa faz uma pergunta dessa, né, eu imagino, né, que ela tem em mente até o seguinte, né, influencia a ponto de eleger um presidente? Eu vou dizer que não. Fernando Henrique não foi eleito por causa da mídia, ele foi eleito por causa do Plano Real. Está no livro. Está aqui no livro, né? O impacto eleitoral do Plano Real em 2 eleições, 94 e 98. Não foi a mídia que elegeu Fernando Henrique Cardoso. Lula foi eleito 2 vezes contra a mídia. Dilma foi eleito 2 vezes contra a mídia. O segundo turno da eleição de 2018, né, os 2 candidatos que foram para o segundo turno da eleição de 2018 eram candidatos que não eram da preferência da mídia. Os 2 candidatos que lideram hoje as pesquisas são candidatos que não são da preferência da mídia. Então, ela influencia, mas ela não ganha a eleição.
Né? Todos os exemplos que eu trouxe aqui, ela não ganhou nenhuma. Ah, tá bom, no segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, ela preferiu o Bolsonaro? Sim, mas né, isso daí não teve impacto nenhum. Quer dizer, ela foi derrotada de qualquer maneira com a ida de Bolsonaro. O candidato de preferência da mídia era Geraldo Alckmin, que ficou com 5% de votos. Muito bem. Deixa eu ler um superchat aqui que eu deixei passar. Tem aqui do César Fábio Milha. Chegou a vez dos anarquistas. César Fábio Milha vai ser oposição eterna ao governo. Não sei bem o que ele está se referindo, se é o Ciro. Raquel Fernandes, essa charge de Bolsonaro merece respeito. Ele se identificou tanto que postou. A charge que ficou famosa aí do alemão. Tem um super stick aqui do Rodrigo Saavedra, muito obrigado. César Fábio Milha. O PSDB não reconhece que liderou quanto pior, melhor. Anarquista. Outro do César Fábio. Sonegação tributária é corrupção de quem não vota com um sistema incorruptível, tipo CPMF. Tem aqui do Leda Terezinha Heineck. Lula diz e consegue, todos melhoramos. Roberto, vamos finalizar nossa live. Queria que você falasse um pouco sobre como você está vendo aí o cenário eleitoral hoje, se você acha que existe a possibilidade de uma vitória do Lula no primeiro turno. O que você está achando das eleições? Aproveitar, né, o Miguel do Rosário, você me convidou para falar do livro, né? O livro tem aí, são 9 eleições presidenciais, contando com a de 2022, desde Collor, né? E o livro tem cada capítulo, né? Tem o capítulo de abertura, introdução, etc. Mas cada capítulo tem lá o ano da eleição presidencial. Então, são 9 eleições presidenciais, 9 capítulos narrando as eleições presidenciais, inclusive a desse ano, quando nós enviamos, né, eu e Tiago, né, o meu coautor, quando a gente enviou o livro para a editora, foi no final do ano passado, novembro, dezembro do ano passado. Não tem nenhum dado novo, né, dado nenhum de dezembro do ano passado. Né? Então, a gente dá a dinâmica, o contexto nacional que condiciona a eleição desse ano. E o contexto nacional que condiciona a eleição desse ano é um contexto de mudança. Né? A maior parte do eleitorado quer mudança. Então, o que significa mudança? Significa tirar do governo o presidente que disputa a reeleição. Basicamente isso já estava consolidado, né? Tudo que é consolidado pode deixar de ser consolidado, claro, né? Mas isso já estava desenhado no final do ano passado. E nós avaliamos, né, que dificilmente essa situação mudaria no decorrer desse ano, e não mudou, né? Até piorou, teve essa situação da guerra na Europa, enfim, mas o fato é que a situação não mudou e a eleição se encaminha, né, para uma vitória de Lula, podendo ser no primeiro ou no segundo turno. Né? O Miguel do Rosário, eu não dou muita bola para isso. Né? É melhor que ganhe no primeiro turno, dada a polarização do país? Não tem dúvida, mas depois da eleição tem o governo. Né? O governo, né, ele é influenciado pelo resultado, se ele é no primeiro ou no segundo turno? Não é. Ele é influenciado pelos tamanhos de bancadas, pela capacidade de negociação do presidente da República, pela quantidade de partidos. Né? Isso é mais importante do que ganhar no primeiro ou no segundo turno. Né? Pode ser que ganhe no primeiro turno, né? Eu não precisa ser especialista, é só uma questão aritmética. Se você tiver uma eleição presidencial no Brasil com 2 candidatos, só vai ser em um turno. Né? Não tem. Então, quanto menos candidatos essa eleição tiver, tanto menos candidatos do ponto de vista nominal, né? Quanto menos candidatos do ponto de vista de fato, com menos votos, maiores as chances de ela terminar no primeiro turno. Eu digo, né? Não precisa ser especialista, é uma questão aritmética da regra eleitoral. Né? E se fosse hoje a eleição, estaria ali, poderia ganhar ou não no primeiro turno. Vamos ver o que vai acontecer. Né? É uma pergunta que a gente vai fazer até, né, as vésperas do primeiro turno. Muito bem, tem o último superchat aqui do César Fábio Milha. Se não ganhar no primeiro turno, terá sido tudo em vão. Menos. Também não é tanto, não, César. O importante é você derrotar o Bolsonaro, você aqui ter uma democracia, né, mais sólida, né, que o Bolsonaro... Aliás, para terminar aqui, Roberto, tem alguns cientistas políticos que acham, não concordo com você, com a questão da ameaça às instituições,
né? Você realmente acha que o Bolsonaro não é uma ameaça às instituições? Não, é só, são duas coisas diferentes, Miguel do Rosário. Uma coisa é ele ficar forçando, ameaçando, ele vai lá e ameaça. Outra coisa é o poder de resistência das instituições, né? Então, quando você olha as instituições, você vai dizer, não, o Bolsonaro está ameaçando? Está. Mas aquilo terá resultado? Não. Por quê? Porque as instituições são sólidas, né? Então, uma coisa não é incompatível com a outra. Eu até vejo que, nesse caso, no caso brasileiro, quanto mais ele força a resistência das instituições, mais resistentes as instituições ficam. Né? Que nem a gente fazer, né, um trabalho de musculação, um trabalho de fortalecimento muscular da perna, do braço, não importa. Quanto mais você força aquilo, você não enfraquece, você fortalece aquilo. Então, Bolsonaro está fortalecendo as nossas instituições. Elas estão sendo testadas e aprovadas. Muito bem. Tem o Super Chique aqui. Só para abusar, a última vez, a última pergunta mesmo, saiu uma pesquisa hoje, no Paraná Pesquisa, né? E que mostra um crescimento do Lula. Vou botar aqui o histórico, aqui, ó, comparativo. Isso vai ficar muito pequeno aqui para algumas pessoas verem pelo celular, mas eu falo aqui. Você tem botar aqui, ó, fica melhor. Você tem um crescimento do Lula de pequeno, né, de 1%, 1,4%, mas um crescimento. O Bolsonaro fica parado, o Ciro tem 7% e a Simone Tebet tem 1,4%. Né? Como é que você lê essa pesquisa, Alberto? Miguel do Rosário, eu tenho lido as pesquisas menos separadamente, mais em conjunto. Né? Eu faço a média delas, não tem ponderação nenhuma, você vai lá e tira a média. Né? E elas têm estado, essa média mensal tem estado muito estável, né? Desde junho do ano passado. Meio o Lula é uma reta horizontal, o Bolsonaro é uma reta horizontal. E Ciro lá embaixo também é uma reta horizontal. Então, é uma instabilidade muito grande. Basicamente é o que está acontecendo. Né? Pode ter uma variação. Teve 1 ou 2 meses que Bolsonaro subiu, 1 ou 2 meses Lula subiu. Sempre vai ter, claro que vai ter. Né? Mas o fato é que essa estabilidade, né, ela é uma das evidências mais importantes do favoritismo de Lula. Muito bem, muito obrigado pela entrevista, Alberto. Coloca o livro de novo aí na tela aí para o pessoal ver. Parabéns pelo livro. É sempre um livro muito bom e, além do mais, um livro importante para a gente entender o momento brasileiro. A Mão e a Luva, né? Que é um título inspirado em Machado de Assis, a Guiomar. Gostei muito aí da referência a Guiomar, a opinião pública brasileira, né? Então vamos ver se a Guiomar, né, vai ter juízo agora em 2022. Alberto, grande abraço para você. Guiomar sempre tem juízo. Espero que sim. Alberto, grande abraço para você e até a próxima. Até a próxima. Obrigado pelo convite, Miguel. Um abração. Valeu. Guilherme, pode encerrar.